Ok, bom dia, boa noite, Abigail. Eu estou aqui com a Abigail de Souza, do site ou página do Instagram eu não vou saber de falar. Hasalag. Ok, Hasalag. Hasalag. E que vamos falar hoje sobre o Ano Novo Astrológico e algumas outras bobagens, e talvez vamos ver o que dá tempo. Não temos muito tempo hoje, que eu também tenho aula, etc. Mas vamos tentar começar. Então, a primeira coisa, pode começar a falar sobre o que é o Ano Novo Astrológico. Eu fiz uma pequena enquete na minha página, e o que mais veio foi coisa do tipo, o que isso implica para os arianos? Não tem nada a ver com os arianos, então acho que primeiro tem que começar por aí. Então, meu pessoal, eu estava programando um conteúdo para a semana que vem acerca disso. A astrologia começou como calendário meteorológico, sendo que ele acerta mais que a moça do tempo da Globo, tá, gente? Tanto é que mal entrou o sol no equinócio, já que pelo menos no Rio deu uma baixada de temperatura já bem do toque do infernal para o ameno, né? Sim. Quase ameno. Ameno para o Rio. Ameno para o Rio. É bom ressaltar. Na Babilônia, o pessoal fazia relatórios meteorológicos e eles marcavam os inícios das estações. O equinócio vernal, que é o ingresso do Sol em Áries, o equinócio de Libra e os solstícios no eixo de verão lá, que é no ingresso do Sol em Câncer, e aqui ingresso do Sol em Capricórnio, e vice-versa. O inverno lá em Capricórnio e aqui em Câncer. Então, eles faziam essa tábua e, por muito tempo, as previsões, se uma pessoa, um nobre, porque a astrologia era para pessoas com acesso à educação, com muito dinheiro, porque eram casas iniciáticas reais, então geralmente a pessoa era de uma linhagem de sacerdote para aprender astrologia e ela consultava outros nobres ou reis. Ela pegava, a pessoa nasceu entre uma lua cheia e uma lua nova, ou entre uma lua nova e uma lua cheia, tem uma média de trânsitos durante essa quinzena e entregavam a previsão da vida da pessoa de acordo com a fase lunar que ela nasceu. Então, não era até o século III a.C., que foi quando o matemático grego Aristóteles conseguiu calcular o diâmetro da Terra e possibilitou o cálculo de latitude, longitude, o horário exato do dia, que a gente começou a calcular mapas com ascendente. Então, a gente fazia para previsões mundiais ou previsões para os reinos e, consequentemente, para os líderes desses reinos, que eram os reis que herdavam esse trono. Você está baseando na Bernadette Braid ou nas cartas aos assírios? Ou em outras também? Eu usei como base, assim, além do nosso livro do nosso colega Marcos Monteiro, Introdução à História da Astrologia Ocidental, algumas coisas de história que a gente facilmente encontra, desde a Wikipédia quanto a outros historiadores, porque, assim, até o século XVI, a astrologia era ciência. Então, está nos anais de história de ciência que a meteorologia nasceu junto com a astrologia, a astronomia nasceu com a astrologia, e as irmãs só foram se separar com o método científico, já na Idade Moderna. Então, isso está em livros de história de ciência. Deixa eu só... Eu não quero... Quando estou entrevistando, não gosto de ficar me envolvendo muito, mas só para dar complementar o que a Abigail também está falando. Antes dos gregos, que, como ela falou, começou a astrologia horoscópica só com eles, basicamente, e depois foi se desenvolvendo, e antes nós temos a herança dos babilônicos. Dos babilônicos, a gente só tem como um documento importante, que é fragmentado, que mistura fenômenos que poderíamos dizer de astrológicos, astrofísicos, meteorológicos e ominológicos. Então, tem coisas como, por exemplo, quando
quando Saturno estiver com as estrelas da balança, Saturno está, desde aquela época já existia exaltação, o rei está exaltado. Ou que quando a Lua estiver cheia, mas for coberta por algum fenômeno meteorológico, será um período ruim. E, ao mesmo tempo, tem coisas como se nascer uma vaca de duas cabeças. Então tem todo esse tipo de coisas, que é a época em que está se descobrindo, por exemplo, que Vênus é um planeta só. Ele é a Vênus oriental e a Vênus ocidental, que Mercúrio é Mercúrio ocidental e Mercúrio oriental. Então aí está falando desde bem os princípios. E complementando uma coisa que a Abigail também falou, agora nós passamos pelo equinócio. E se a gente pensar em termos de estações, ao contrário do que muita gente sempre volta com a mesma história das estrelas fixas, etc. As estrelas fixas são importantes, mas a astrologia no Ocidente, e até mesmo na Védica, se você pensar um pouquinho e não falar muita coisa, está conectada às estações. Então, desde a época anterior aos babilônicos, está ligada às 4 estrelas da Pérsia. Por quê? Porque as 4 estrelas estavam ligadas ao equinócio e os solstícios. Então, nós passamos pelo equinócio e ele começa, então, o grande ano, que não é, então, de janeiro. Então, toda vez que a gente vê coisas... Ok, aqui tem mais ou menos aqui. Peraí. Fazer meu jabazinho. Eu tenho essa rodinha aqui com as datas da Wicca. E vocês percebem que Peraí, deixa eu conseguir mostrar. Que conforme o ano astrológico vai avançando, tem as datas, né? Do Iule, que é o equinócio. Ai, meu Deus. Tem que mostrar a câmera. Aqui, a transição de um signo para o outro. E essas são datas que são marcadas em várias culturas. Eram marcadas com estrelas, como ele falou, mas elas são marcadas pelas festas anuais. Isso, como o Dia das Bruxas, Samhain, na metade Dia de los Muertos. É claro que aí nessa tradição de Wicca se divide um pouco diferente. Se divide em 8 partes, se divide as 4 estações e as intermediárias. E os mid-stations. Que aqui também temos, assim, eu estava fazendo uma pesquisa histórica e aqui a gente comemora datas de vários santos importantes nessas mid-stations. Por exemplo, a próxima mid-station Beltane, que é 2 de maio, a gente comemora no Brasil a data de São José Operário. Em agosto vai ter uma data ligada à festa de Santana, que é a avó de Jesus. As festas religiosas brasileiras são marcadas bem próximo a essas datas pagãs. E o dia, por exemplo, de Nossa Senhora de Navegantes coincide também com a data ligada ao culto afro, que é o dia de Iemanjá, que é 2 de fevereiro, que também é um sabá. Aqui tem uma perguntinha achei que os primeiros eram sumérios. Bem, eu não sei se eram sumérios, mas a única fonte, eu pessoalmente trabalho com babilônicos. Os babilônicos, o que acontece? O Oriente Médio é, ao mesmo tempo, um berço de civilizações, mas esse pessoal gostava de guerrear uns com os outros. Então, quando um povo invadiu o outro, eles destruíam tudo, igual o ISIS fez com várias ruínas lá, implodiram as coisas. Então, o que tinha sobrado de pé era várias escritas cuneiformes, que algumas foram levadas para museus da Europa, umas paredes de argila imensas, e elas continham cálculos matemáticos, inclusive o sistema de trigonometria hexadecimal, né, de base 60, foi criado pelos babilônicos, ou eles conservaram dos sumérios, mas as ruínas estavam em palácios babilônicos. Foi assim que a gente conseguiu esses relatórios que o pessoal antigo usava. Okay. E os egípcios tinham a outra tradição de observar as estrelas, a ascensão delas, e o sistema de decanatos. Mas isso aí a gente só descobriu com a pedra de Roseta, por exemplo, que
foi descoberta no período napoleônico. Só fazendo um adendo para quem fugiu da escola faz muito tempo, o sistema de base 60 é aquele que a gente hoje até usa, né? De 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, se você pensou alguma vez, professora, por que círculo tem 360 graus e te mandaram calar a boca? É porque o ano tem mais ou menos 360 dias, ou o ano perfeito teria 360 dias egípcio. Então, você marca um círculo perfeito, coordenado com um ano perfeito de 360, que no sistema da Babilônia então a gente chama de uma base 60, ao invés de uma base como usamos, que é uma base 10 ou base 100. Então, ok, só uma bobagem para adicionar, Abigail, desculpe. E daí os egípcios, etc. Ok, a gente estava falando... a gente saiu um pouco que a gente estava falando de outras coisas. Desculpe. Dos equinócios, das estações. Bem, esse pessoal que fazia conta e escrevia nas paredes, sem um HP, para ajudar no cálculo. Gente, eu me sinto burra toda vez que eu estudo astrologia, tá? Mas, assim, o pessoal fazia conta na parede sem calculadora. Então, essa galera não se conversava, porque os reinos viviam em guerra. E até que um cara chamado Alexandre o Grande resolveu botar todo mundo debaixo do mesmo governo. Ele conquistou do norte da Macedônia até a Índia, construiu bibliotecas por todo o reino e botou o povo para conversar. Tanto que as maiores bibliotecas do mundo naquela época se chamava Alexandria. Tinha várias bibliotecas com homenagem a ele, e ele reuniu, o pessoal começou a conversar, trocar conhecimentos, e a gente conseguiu montar o que hoje é o escopo da astrologia que nós herdamos, com ascendente, com decanato, com os signos certinhos, as datas de início e fim dos signos, todos foram nessa época, porque os caras se juntaram mediante força militar. Bem, aqui eu recebi um comentário, mas não entendi muito bem, então não importa, desculpe. A aula de história tá chata. Não, desculpe, é que eu estou tentando ver o comentário também. Então, primeiro ponto, não tem a ver com os árabes, não tem a ver com os árabes, não tem a ver com os sumérios, tem a ver com toda a história do desenvolvimento da astrologia, que está conectada com as 4 estações, 4 elementos. Na Wicca virou 8, mas o nosso básico é astrologia, 12 partes. Então, nós temos grandes ciclos. O menorzinho do menorzinho do menorzinho do menorzinho é o ano. Fora isso, nós temos ciclos de 360, de 20, e de mais de 1000 anos, que são, então, quando a gente entra nos grandes cronocratas, em Júpiter e Saturno, que, graças a Deus, não vamos tratar aqui, porque é a vida toda. Mas, então, começa o ano. O que fazemos com o ano? A melhor explicação que eu vi até agora foi... aproveite que é um início de um novo ciclo, então faça seus desejos, né? Faça o desejo, né? Como é que se chama? O segredo, e comece suas boas vibrações para o ano novo. Ou seja, a pessoa foi de canetada no meio. O que implica para a gente que o ano esteja começando? O que a gente fala? Primeira coisa, o ano começou em relação ao mundo, não foi em relação a nós especificamente, alecrins dourados, que vivemos nossa vida de acordo com nossos ciclos pessoais. E isso implica no governo. Se por acaso, como a gente vive dentro de um país, sob um governante, o que a capital influencia na vida dos cidadãos. Certo? Tem um impacto da realidade do pessoal, mas individualmente você vai ter que olhar as técnicas preditivas do seu mapa pessoal. Bom, mas a gente usa o ingresso do Sol em Áries para falar de previsões mundanas. Aquelas preocupações que o pessoal que não gosta de esoterismo vive. Se vai ter chuva, se vamos ter boas colheitas,
se o governo vai se manter ou não, se a economia vai melhorar, se a maior parte da população vai ter emprego, vai ter o que comer, se vai ser um ano farto ou cheio de caristia, que a gente está no Brasil, a gente tem que preocupar com a inflação, infelizmente. E todas essas coisas do dia a dia. Isso é respondido com o mapa de ingresso do Sol em Áries, que pode ser complementado com o ingresso do Sol em outras estações, a depender do ascendente. Aí eu passo para você explicar. Por quê? Bem, na verdade, essa parte é mais fácil. O que acontece é que nós temos ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Então, aqui um aviso. Quem está caindo de paraquedas, a gente faz o maior esforço possível para fazer bem coisa. Mas tem certas coisas que realmente, se você só sabe assim, meu signo é escorpião, o que isso significa para mim? Tem todo um mundo que está fora do esoterismo e do blá, 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 e do as energias positivas, e o papo de RH que virou astrologia. Então, tem toda uma história técnica. Então, a gente tenta aproveitar para falar sobre isso também, porque é difícil para o nosso público encontrar pessoas que falem sobre isso. Então, tenham paciência com a gente. Se você está chegando de paraquedas, tenha paciência com a gente. Ok. O ingresso é quando o Sol entra em Áries, certo? Todos os anos, 20 de março. Então, Áries sendo o primeiro signo, entra no primeiro grau, então ele tem essa simbologia de novo início. Mas não é a única. Nós temos ciclos dentro de ciclos, dentro de ciclos, dentro de ciclos. Por exemplo, então eu coloquei aqui o mapa do ingresso do Sol em Áries. Então, esse é o mapa que rege por um ano, ou meio ano, ou quarto de ano. Só que ele não é o único, por isso que fazer previsão de mundana é um saco. Mas aqui estamos, então, o mapa que é válido por metade do ano, porque está com o ascendente em Gêmeos, que é o signo dual, ou comum, e os signos comuns, então, eles sobrevivem por metade do ano, grosseiramente. Então, nós temos basicamente 3 tipos de anos. O que tem 4 cartas, o que tem 2 cartas e o que tem uma carta só. Então, este ano vai ser bem marcado por 2 fases. Então, nós vamos ter a primeira fase até setembro, e daí, pelo visto, setembro começa realmente o período eleitoral junto, e eu tenho que ver agora em que vai ser fixo? Isso. Em Touro. Não, na verdade, estava pensando outra coisa. Acho que Marte vai ficar retrógrado em algum momento em final de outubro. Mas, deixa eu lhe dizer aqui, no período eleitoral, que vai estar setembro, vai começar... de outubro, Dia das Bruxas. Vai estar retrógrado no período eleitoral. Saturno, Mercúrio e Júpiter. Júpiter só vai ficar direto, basicamente, entre o primeiro e o segundo turno. Mercúrio volta ao movimento direto após o primeiro turno. E Saturno ainda vai passar um tempinho retrógrado e depois da eleição ele volta ao movimento direto. Uhum. Vai ser um período assim bem bagunçado. Ok, Saturno volta aqui. Desculpe que você falou, Saturno? Saturno vai estar retrógrado em até dia 23 do 10. Vai voltar. Ok, realmente vai coincidir com a retrogradação de Mercúrio. Uhum. Uma pergunta aqui: se dá para usar a entrada do ano em janeiro e depois em março? São coisas diferentes. A entrada do ano em janeiro é um evento cultural. Tem uma raiz astrológica também, mais ou menos, porque depois do solstício, da noite mais longa do hemisfério norte, vamos dizer, Feliz Natal, com combinações políticas de onde colocar o ano, e colocaram em janeiro. Mas é cultural. Então, por exemplo, o Ano Novo Chinês também tem 2 datas. Uma é o Ano Novo que vocês têm na televisão, né? Começou o Ano do Tigre,
E tem o outro que é o ano astrológico chinês, que começa alguns dias, geralmente alguns dias depois. É a lua nova em Aquário. E o ano novo tibetano é a lua nova em Peixes. Okay. Cada cultura tem uma lua nova. Mas esse daí também é o problema, porque o ano novo chinês usa um calendário lunar. Aqui o cachorro se fazendo presente. É um calendário lunar, e o ano novo chinês astrológico usa um calendário solar. Então também tem esse descompasso de alguns dias nesses. Então um é cultural e o outro é astrológico de verdade. Esse daqui é astrológico. Desculpe interromper. Ok, acho que a gente poderia dar algumas dicas de como é que se faz com essas cartas. A gente já sabe, então, que essa carta em particular, ela vai durar por 6 meses. Então, deixa eu retirar e colocar a outra carta. O que a gente faz com isso, então? Acho que seria talvez a pergunta. O mais básico que todo mundo quer saber são coisas que eu acho que tem respostas desagradáveis ou que demoram muito tempo sobre política, etc. Mas por onde começamos? Então, gente, primeiro a gente olha nossos significados essenciais dos planetas, né? Por exemplo, se eu vou depender da aprovação de alguma autoridade, eu vou falar com Júpiter e vou falar com o Sol. Quais são os melhores períodos para eu entrar em contato com esses temas e obter sucesso? Serão épocas que esses planetas estejam dignos e que estejam ativados em boas casas, tanto mundanas no ingresso solar do país ou da sua cidade, se for uma capital, principalmente, e talvez checar com o seu mapa natal para fazer uma eletiva. Isso é um bom começo. Eu vou precisar de coisas burocráticas que dependem do documento. Então, eu evito fases de Mercúrio retrógrado e Mercúrio combusto ou afetado por algum maléfico. Eu vou precisar agendar uma cirurgia. Então, assuntos de saúde que dependam de cortes, cirurgias, eu olho Marte, eu vejo quais as melhores datas para Marte. E se depender de alguma intervenção medicamentosa ou da habilidade do cirurgião, eu também combino com as melhores datas de Mercúrio. Ok, estes são significados em geral, que as pessoas precisam saber. Mas eles se conectam ao ingresso? No ingresso, a gente olha, primeiro, que o ingresso vai ser determinado para previsões desse período de tempo que ele é válido. Então, nesse período de tempo, vai ser bom para esses temas? Aí eu olho. A lua que representa a população pobrezinha está na via combusta, indo para sua queda. A gente já sabe que brasileiro é um persistente, todavia, e vai ter que ser mais persistente esse ano, porque a lua em queda indica sofrimento do povo. Apesar de que a lua está neste ponto para o mundo inteiro, vale a pena ressaltar que este mapa vale para o mundo inteiro e as determinações, por exemplo, de planetas são gerais. Mas localmente não melhora muito, porque a lua representa também o dinheiro. Sim. E, por exemplo, em relação às secas, nas tábuas sumérias babilônicas, tem várias anotações que o ciclo de conjunções entre Saturno e Marte vão indicar anos secos. Então, assim, a gente está vendo Marte se aproximando de Saturno, que no final do mês eles chegarão a estarem conjuntos antes de Marte entrar em Peixes. E aí o que acontece? Vai ser um ano com mais dificuldade em agricultura. Pelo menos esses 6 primeiros meses vai ter menos chuva. É um dado. Comunicação nesses primeiros 6 meses, as oficiais, pelo menos, vai ter alguns conflitos de comunicação, guerras de formações
ou porque as pessoas não se entendem, ou porque elas são mal intencionadas, por causa da queda de Mercúrio. Em compensação, temas ligados a autoridades vão estar em alta, porque primeiro o MC vai estar em Áries e o Sol vai entrar em sua exaltação, por exemplo. E Júpiter, que representa também a justiça, está localizado na Casa 9, no ingresso, vai dar um maior destaque ao Poder Judiciário nesses primeiros 6 meses. É um dado. Alguém tinha falado, eu não me lembro, acho que foi o Dinho, que ressaltou uma importância do judiciário ou do pensamento científico, com Júpiter bem domiciliado aqui na 9. Isso significa Júpiter, se vocês notam, está domiciliado porque Júpiter está em Peixes, que é seu signo, e Júpiter também está, então, na casa 9, que tem a ver com ciência, tecnologia e, de algumas formas, do judiciário. Ok. Desculpe ficar fazendo interrupções, mas você vai falando sobre o que quiser também. Você pode me interromper. É um bate-bola muito bom. Ok. Aqui uma pergunta, Ju Cristi. Essa Lua e Vênus batem muito também com a posse presidencial. Eu lembro que a Lua e Vênus estavam também sofridas. Espero que esse ciclo de povo e mulheres sofrendo acabe em breve. Nós torcemos. Mas nem sempre o céu indica, né? Infelizmente. A gente ri de nervoso. Vênus está em muito mau estado, mas também lembrar que Vênus está em mau estado para o mundo inteiro. O problema, no caso, é que Vênus está sitiada. Isso significa que está entre 2 maléficos, Marte e Saturno. Enquanto em astrologia moderna não existe maléficos, em astrologia tradicional existe. E basicamente representam a situação em que está entre como é que é? Entre o fogo e a caldeirinha, entre a frigideira e o fogo. Entre a frigideira e o fogo. Então, está se separando de um para ir para o outro também ruim. Isso não é, em geral, um sinal bom. Mas que áreas afeta é um pouco complicado. Afeta a casa 11, que tem a ver com dinheiro e com a área política do país, num ano de eleição, e também afeta a casa 4. Arrisca alguns significados mais óbvios? O mais óbvio que eu vi, assim, é a agricultura. Porque, assim, coincide com 2 ciclos. O ciclo de seca da conjunção de Marte e Saturno e a Vênus regendo a parte terras. É um sinal grave de que vai ter problemas agrícolas. E a gente já está com esse problema nos noticiários todo santo dia, que vai faltar insumo para a agricultura, que preço de alimento vai aumentar. Isso já está acontecendo. Já previamente ao ISA, já que já entramos na estação outono, já esses significados já estão reforçados. Eu acho, e talvez importante ressaltar, porque eu queria fazer essa metáfora, talvez não seja muito politicamente correta. Da última vez que me fiz uma metáfora pouco politicamente correta, me encheram um saco. Mas é uma metáfora que vem de coração. Fazer esse tipo de astrologia é o que eu chamo de mulher gorda não pode comer chocolate. Porque se uma mulher gorda come chocolate, todo mundo olha. É por isso que é tão gorda. Se ela não comer o chocolate, se ela comer um prato normal, bem que podia se esforçar melhor. E se ela comer salada, não fez nada mais que obrigação. Então, a astrologia é assim. Bolsa de valores, vai um economista para falar, a bolsa caiu porque Bin Laden morreu, e no mesmo dia eles chegam e falam que a bolsa depois subiu porque Bin Laden morreu. Então tanto faz. Mas a gente tem um ônus, a gente sempre vai perder. Então, eu estava pensando, por exemplo, um monte de gente prevendo a guerra da Rússia. Porque, que não sei o que, você viu que eu coloquei uma frase assim, minúscula, falando de Plutão em sesquiquadratura. Olha, eu disse que Saturno entrando em Aquário, uma das previsões é que ia afetar a Rússia, porque
desde Cefarial, que falou a mesma coisa em 1900 e bolinha, e eu só repeti. Saturno entrando em Aquário são dificuldades para a Rússia. Eu previ a guerra da Rússia? Não. Mas não é assim que funciona o jogo. O jogo é a gente saber o que a energia traz, mas o máximo que você poderia fazer era se você fosse um aliado do Putin. Falar ele não é conhecido por ficar vazando informações. Também, ele não é conhecido por vazar informação. Então a gente vê, por exemplo, um exemplo bom, o Rodolfo estava outro dia desses falando sobre a Mega Sena, porque Júpiter ia ascender junto com a Mega Sena. Não é uma coisa que você saberia 30 anos atrás, não é uma coisa que tem sentido. Mas quando você vê que duas coisas estão acontecendo juntas, você sabe que provavelmente vai dar alguma coisa. Então, o que a Abigail falou é importante. A gente, Vênus regendo a casa 4, não tem significado importante nenhum, mas quando a gente sabe que já tem alertas de secas, já tem alerta de problemas de agricultura, já tem uma expectativa desse tipo de coisa, aí você começa a falar, ok, A mais B, nós temos problemas. E você usa alguma técnica de ativação? Eu costumo combinar várias técnicas. Primeiro, eu faço análise geral do mapa, que é essa visão das posições, do que esses significadores implicam naquele mapa, e depois eu vou ativá-los tanto por mês, quanto observar os ciclos maiores. Por exemplo, num ciclo maior que a gente começou o ciclo de Júpiter-Saturno no início da pandemia, a gente ainda está prestes a fazer o sextil crescente. Então, ainda vai melhorar a situação durante a passagem de Júpiter em Áries, mas depois vai entrar a quadratura, vai entrar o ciclo cheio, depois de 14 anos o ciclo minguante. Cada período vai ter uma conotação para a astrologia mundial. E a mudança de elemento ou não desse ciclo de 20 anos também vai ser importante. E ciclos menores de 2 anos, que é sempre a conjunção de Saturno com Marte, que eles eram bons indicativos de secas e de anos mais secos. Então a gente combina, esse ano vai ser mais seco ou não. Lá no Nordeste, a gente tem uma tradição de que pelo menos anos olímpicos, ou terminados em múltiplos de 4, são bons de chuva, por exemplo. Curioso. E geralmente chove. Geralmente chove. Tem ciclos de 100 anos, tem ciclos de 50 anos, por exemplo. Nos últimos séculos, claro que com a mudança climática mais afetada, mas meus pais são do interior, né? São do sertão. E aí eles falavam, anos terminados em 4, 8 e 12, geralmente eles são bons de chuva, mas os anos 15, de 75, por exemplo, são secas históricas. E quando você olha os calendários dessas secas, coincide com fenômenos meteorológicos. E era assim, por exemplo, que os antigos faziam. Mas os antigos, não só os antigos que faziam a astrologia, mas o antigo agricultor mesmo, que tinha suas marcações e coincidia com os fenômenos celestes. Hoje a gente põe a culpa no El Niño, na La Nina e grandes ciclos climáticos, mas a observação é feita a olho nu. Eu estava procurando aqui um mapa, mas acho que eu não vou achar agora. Desculpe. Também existe uma outra técnica que é de Firdária, das mundana, para você achar em que período estamos, mas agora eu não vou conseguir achar, tá? A calculadora... A calculator, Geralmente ele sai, entra no ar, mas o Astrociclo também está com uma calculadora boa de Firdária. Eles usam uma calculadora para astrologia natal. A que eu tenho, eu tive que fazer em Excel porque o cálculo é diferente. Você não começa com o Sol e a Lua, você tem que começar com Saturno mesmo. E o resto é só fazer em ordem caldeica, não importa muito. Muitas preocupações
bem, as preocupações básicas foram com Rússia, que a gente não vai. Não sei se você viu da Rússia, eu não vi, não me importo. Eu preferi não fazer, porque eu sou do tipo assim, eu comecei a atualizar minha página, porque eu tenho um emprego fixo, né? Por acaso na área de saúde pública. Então, quando as coisas começaram a se acalmar, de fim de pandemia, troca de ano sanitário, eu consegui atualizar minha página, mas foi depois do ano novo. Então, quem tinha que prever o conflito começou a lançar vídeo de previsão em dezembro. Qualquer pessoa que tenha começado após a invasão, ela está sendo comentarista política freestyle. Isso é verdade. Então, eu sou contra fazer isso, já que minha área não é de comentarista política. Eu sou formada em Direito, mas eu não sou cientista política. Não faço assessoria eleitoral. Por que eu vou fazer uma previsão de fato passado? Se não for caso de estudo, eu estiver ensinando uma técnica a uma pessoa, eu sou terminantemente contra fazer isso. Também acho. Acho que olhar o passado tem que ter regras muito explícitas, como, por exemplo, estamos olhando uma tendência, vários anos. O único de astrologia moderna que usa os 3 porquinhos, Urano, Netuno e Plutão, é com Barbô. Mas Barbô, por exemplo, são vários e várias décadas de ciclos que eu tenho no meu site, se alguém quiser procurar, que ele fala de o que você espera de um ciclo como estamos agora de Saturno-Urano. Os ciclos de Saturno são sempre negativos, os ciclos de Júpiter sempre positivos para Barbô, e o Urano, então, coloca ciclo de Barbô coloca Saturno-Urano como ciclos de expansão fascista ou de ciclos de crises internas no capitalismo, enquanto os ciclos de Saturno e Netuno eram as crises na União Soviética ou em movimentos sociais. Então é muito. Mas agora dê uma procurada nas interpretações freestyle de Saturno com Urano, e é absurdo como, dependendo da opção política da pessoa, vira Trump, ou vira Putin, ou vira Lula, ou vira Bolsonaro, ou seja, o que você quiser, vira. Eu tenho, pelo movimento, pelos significadores que se apresentam, eu tenho palpites, mas eu preferi me resguardar, porque eu tenho uma posição política clara, para não parecer que eu estou torcendo. Mas o céu astrológico indica mais para um lado do que para o outro. E eu evito fazer, é o Trump. Por exemplo, os presidentes republicanos dos Estados Unidos, eles evitam fazer guerras. A única exceção foi a família Bush. Mas os Bush são sócios de petroleiras, então eles ganharam muito dinheiro com as 2 guerras do Golfo. Sim. Enquanto os democratas, apesar de que em políticas sociais está mais alinhado com as esquerdas, os democratas, os últimos têm sido, desde Bill Clinton, todos são hawks. Hawks são os que vão para a guerra. E aí eles jogam bombas com bandeirinhas de movimentos sociais, mas pergunta a um sírio, pergunta a um iraquiano, um somali, se essas bombas são mais bonitas se há um governo republicano ou democrata. Então, assim, eu tendo assim, eu posso não gostar da figura do presidente XYZ, mas na minha particularidade de interesses, esse presidente XYZ atendeu. Eu posso não gostar do Trump como figura midiática, mas ele firmou acordos de paz com a Coreia do Norte. Firmou bons acordos comerciais, protegeu o país dele e evitou ficar atacando bombas de graça nos outros países. O Biden já tem minhas dúvidas, já que ele tem negócios de familiares na Ucrânia e está cutucando o urso de vara curta, né?
A gente saiu um pouco de astrologia, então só para colocar uma conotação, eu estava discutindo outro dia com uma pessoa que eu estava comentando que o que Biden tinha na cabeça, que ele veio com a retórica toda de eu vou prender e arrebentar, e que Putin, se fizer isso, ele vai ver, o fogo vai cair do céu, e de repente o OTAN fez, não temos nada a ver com isso. Mas daí a pessoa me lembrou, a gente não sabe quem está ganhando dinheiro e quanto dinheiro está ganhando. Então, a gente não sabe se eles estão fazendo o quê, por quê. Então, a gente tem que ficar quietinho mesmo. Não é... A maior parte das coisas a gente pode até... Glória Pires, a santa padroeira do... Não posso opinar a respeito. Não posso opinar a respeito. A gente só tem que seguir o rastro do dinheiro. Então, como eu não sou investigadora financeira, a gente fica na dúvida mesmo. E eu não demonizo ninguém previamente. Eu vejo os resultados práticos. Aqui uma pergunta sobre bombas. Bem, né? Isis, a gente está comentando meio assim, freestyle, desculpe. Eu sei que Trump jogou suas bombas, Obama jogou suas bombas, todos jogaram suas bombas. Apenas comparativamente tem certos movimentos nos últimos anos. Então, por exemplo, Obama foi muito importante na questão de começar a guerra na Síria, né? O que eles chamavam de campos liberadores, a mesma estratégia que fizeram no Afeganistão, que deu muito certo. Então, infelizmente, apesar de que algumas políticas sempre você vai ser mais favorável a um lado do que ao outro, na posição no jogo internacional, são muito poucas escolhas. Mas, enfim. Sobre os Estados Unidos, infelizmente, essa técnica é muito ruim para falar sobre esse tipo de coisa, porque você tem que fazer uma carta para cada país, e são muito parecidas. Então, a Nina Griffin, que é americana, ela acha que algumas coisas que vão acontecer são a crise na Bolsa de Valores americana, porque quando Marte retrogradar na metade do ano, ele vai retrogradar em Gêmeos, se eu não me engano, muito parecido com a crise de 2008. Então, ela está pessimista nos Estados Unidos para a parte econômica no final de 2022 até 2023 e pessimista também para a parte de como se diz, Covid. Então, talvez mais alguma outra onda. Os Estados Unidos teve muitas ondas e está com a imunização relativamente baixa. Quanto à Covid, pela descoberta de novos medicamentos, pelo menos na União Europeia, já tem medicamentos aprovados no UK e na França, a estatística de mortalidade da Covid se pareou com a da gripe comum. Então, eu creio que vai depender mais da individualidade das pessoas irem se vacinar e quem for imunossuprimido tomar suas doses de reforço do que simplesmente dizer que vai ter ondas. Gripe tem ondas todos os anos. Todos os anos morrem muitos idosos por gripe, mas isso já não é mais um problema porque temos tratamentos científicos e eficazes hoje. Não é como se fosse há 100 anos que morreu 54 milhões de pessoas de gripe. Uhum. Eu não sei se foi 54 ou foi 20. Bem, não foi importa. 18 a 22, a gripe espanhola. Ok. Você sabe como está a situação na Alemanha, novamente mudando de coisa, porque eu me lembro que estava como 1.000 casos por 100 mil. Estava uma coisa assim tão absurda. Eu não acompanhei as estatísticas alemãs. Não importa, é só uma coisa. Mas é bom saber que os dados do UK divulgaram pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, e aí foram bastante animadores, né? Porque eles estão usando tanto retrovirais similares ao coquetel anti-HIV, quanto o soro, agora o soro sintético. Então, assim, eu acho que... Já tem, ok. Já tem. Só não está aprovado ainda pela Anvisa, mas acho que em breve vai estar aprovado para ser disponibilizado no SUS.
Que maravilha. Que eu falei da Nina Griffon, que então Marte vai entrar em Gêmeos por volta de novembro de novembro que ele fica retrógrado. Então, um pouquinho antes. Ele entra em Gêmeos em agosto. Perfeito. Agosto. Então, mais ou menos que eu tinha mencionado no segunda metade do ano. Ok, então eu queria falar de um tema espinhoso também, política, e a Abigail me interrompa se quiser. Todo mundo quer falar se Bolsonaro vai ganhar ou perder. Ok. E eu sempre fui muito claro que eu acho que astrólogos devem prever. Só que, por outro lado, eu sempre ensinei também que astrólogos não devem prever eleição. Por quê? Porque é a síndrome da pessoa gorda comendo chocolate, que eu falei. Se você erra, é porque você é imbecil. Se você acerta, não fez nada mais do que obrigação. Todo mundo sabia que Bolsonaro ia ganhar. E daí você tem esse problema combinado hoje em dia com política de Facebook e de astrólogos. Então, por exemplo, a Emma Current, que é uma pessoa que eu acho meio insuportável, só para saber que a gente não elogia porque gosta, você elogia pela técnica. Ela é meio insuportável, uma pessoa muito grosseira, na minha opinião. Ela fez um trabalho com todas as direções secundárias e eclipses do Trump e do Biden. Fez progressões, etc. Biden vai ganhar. Tem os comentários de americanos. Que é óbvio que você está deixando a sua política entrar no... Onde é que está a política numa direção secundária? Um eclipse caindo numa direção secundária. Então, tem essas frescurinhas. Então, vou fazer só uns comentários rápidos, quem quiser que procure. Porque as pessoas que fazem esse tipo de comentário geralmente não querem procurar e não querem aprender. Você está interessado em saber? Tem várias técnicas que eu ensino nos cursos, então não é segredo que a gente ensina no curso. É apenas que a gente trabalha, a gente faz exercício. O básico é a astrologia visual de Bernadette Brady, ela vê Vênus. Vênus como prêmio, Vênus como doadora de luz. No dia da eleição, com que planeta ela está? Geralmente, este planeta deveria ter alguma significação. Então, frequentemente, você tem alguma coisa. Por exemplo, Vênus com Marte. Bolsonaro foi militar. É uma significação óbvia. Vênus com Mercúrio. Talvez um advogado, doutor. Vênus com Júpiter. Qual que é a simbologia mais óbvia? Na ausência de Vênus, às vezes ela está bem longe. A Lua também faz uma coisa. Esse do dia da eleição. Outra técnica que eu criei um número de anos absurdo atrás, e que agora a Nina Griffon também fez a dela, e daí colocaram como se ela tivesse feito, até aí fazer o quê? Pegue a carta de ingresso, só que não use as casas, qualquer casa. Você use a casa 10 para o rei e a casa 4 para a oposição. Veja qual é mais forte. Alguns detalhes que as pessoas não sabem, porque, como eu falei, eu criei esse método muito tempo atrás, é que o Sol representa o rei, a Lua representa o povo, mas também representa a oposição. Então, se a Lua estiver escolhendo um dos candidatos, pode representar o voto. Mas se a Lua for mais forte que o Sol, também pode representar a oposição. E, por último, a parte da fortuna também pode representar o prêmio. E ainda tem mais umas 4, 5 técnicas, só deixa eu falar de uma outra. Você pode ver o mapa natal dos candidatos. Infelizmente, Lula, que é o mais provável, não tem mapa natal. Bolsonaro, supondo que ele vá concorrer, tem o mapa natal dele. Aí vale uma... Fora esse horário. Olha, o que eu tenho tem um horário. Depois, porque assim, foram 3 horários que foram divulgados, porque perguntaram à assessoria, não fui ele pessoalmente que respondeu. Ok. Outro que foram buscar no cartório, ele foi registrado 8 meses depois, como a maioria da população brasileira. Inclusive, meu próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre essa falta de registro da população brasileira e como isso prejudica o trabalho de astrólogo.
Então, não, o horário pode ter sido inventado pelo cartório. Ele chegou lá de 2h da tarde, o pai dele, com a declaração do hospital, registra aí meu filho. 1 ano depois, o cartório botou a hora que quis. Porque até 1997 não era obrigatório você colocar horário em prontuário. Uhum. E aí? Não temos horário. Aí o terceiro horário que foi assim, foi um astrólogo que retificou com base no nascimento dos filhos dele e chegou-se à conclusão de que foi 2h da tarde, com o Sol já em Áries. Então, assim, temos um mapa com ele ainda com Sol em Peixes, outro com Sol em Áries, com ascendente em Câncer. E eu achei muito peculiar esse do ascendente em Câncer, porque ele encaixou com um aforismo de quem nasceu no dia de equinócio, com Sol a pino, teria um futuro inusitado, independente de que classe social ele nascesse. Então, tipo, outra coincidência a pessoa que retificou encaixou mesmo nesse aforismo, assim, ó. Não tinha como essa pessoa ser tão brilhante aí, passou, apesar da trajetória dele, chegou à presidência. Outra coincidência é que ele tinha um mapa muito parecido com o do radar para dizer coisas. Minha opinião sobre isso é bem simples, porque tem pessoas que no Brasil que estão fazendo muita propaganda contra o registro de cartório, né, o mapa de cartório. Dos astrólogos modernos, a melhor e mais importante figura da astrologia moderna de toda a história é Louis Roden, que criou o Astrodatabank. Então, é a pessoa mais importante de contribuição na astrologia da época moderna para mim, é Louis Roden, que criou. Então, se vocês procurarem no astro.com, vocês têm a possibilidade de achar mapas de pessoas que morreram de coisas, ou viveram, ou tiveram sucesso, ou várias coisas para estudar, e os mapas com horários, e ela criou a classificação A mais, A, B, etc., até X. Então, só para quem não conhece, A mais é a de certidão de nascimento, A é como por biografia ou aproximado, etc. B já é bem ruinzinho, geralmente horários aproximados. Onde está a retificação? Retificação geralmente está em X como dado sujo. Então, felizmente, apesar de ter um grande movimento de muita gente que quer colocar dados retificados, se você procurar dados no AstroTeme da França, por exemplo, a maior parte daqueles são dados falsos, são dados criados por retificação de sabe-se lá de que colonoscopia veio. Então, um caso que eu falo, Obama, quando não se achava que Obama ia sair a coisa, então muita gente achou que era seguro inventar uma retificação. Então, uma das doidas que ficou muito famosa com a carta de Obama, e Chris Bannon entrevistou e ela basicamente falou para ele que tinha sido psicografada. Ela não falou, mas deixou a entender. Então, esse é o tipo de coisa que aparece o tempo todo. E, obviamente, quando apareceu a data de verdade, se viu. Não era nada parecido. Os únicos que acertaram o ascendente foram Dr. H, que trabalha com tradicional, e astrólogos védicos, que estão acostumados a trabalhar com previsão. O resto tudo falhou muito. Mas, então, temos 2 cartas. Só terminando que eu ia falar, então, aí vale para quem quer usar a carta natal de Bolsonaro, já que não tem a do Lula, que é o provável competidor, e Bolsonaro é o provável competidor, porque ninguém garante que ele vá concorrer. Muito difícil ele não concorrer. É muito difícil, mas ninguém garante. Assim, a gente só vai saber em maio. Em maio, né? Mas quem tem curiosidade, como é que você vê? Usando uma frase importante de Froley, que fala assim, quem que é o rei? O rei é Bolsonaro. O que você quer, então, não é ver o mapa de Lula, mesmo que a gente tivesse.
mesmo que a gente tivesse o mapa perfeitinho, a gente não quer ver o mapa de Lula. A gente quer ver o mapa de Bolsonaro e ver se ele cai. Você não quer ver se Lula ganha. Ou qualquer. Vamos supor que Lula morra e coloque em Alckmin. Você não quer ver se Alckmin sobe. Você quer ver se Bolsonaro cai. E juntando todas essas considerações, também tem o famoso bom senso. Uns bons, vamos dizer, pelos Estados Unidos, uns bons 65% a 70% dos presidentes se reelege porque está usando a máquina para se reeleger, certo? Então, isso é um fato. Quando colocar a instituição da reeleição é muito importante. A pessoa que está dentro se reelege facilmente, coloca toda a máquina para tentar se reeleger. Bolsonaro, no momento, está quase metade de Lula, neste momento, está mais ou menos, pode ser que ganhe a vantagem, mas no momento está aqui. E outro fator que é muito comum da gente analisar, da realidade, que não tem nada a ver com a astrologia, é que a maioria das eleições de primeira vez vão por todos os motivos, que você viu todo tipo de abominação aparecer na última eleição, né? Foi a mamadeira, foi todas as coisas. Reeleições geralmente tem a ver com economia. Então, independente de se o povo é de direita ou de esquerda, cristão, ateu, geralmente reeleições são decididas pela economia. Então, por isso que, por exemplo, Fernando Henrique ganhou majoritariamente no primeiro turno na reeleição, o Lula ganhou na sua reeleição com facilidade, Dilma praticamente perdeu, só foi quase no empate técnico uma margem mínima no último minuto. Então, basicamente, é o plebiscito da questão econômica do momento. Se o brasileiro achar que está bem, Bolsonaro tem muito boas chances de ganhar. Se o brasileiro médio achar que está mal, historicamente também é muita coisa. Mas isso é bom. Diga. No mapa de ingresso do Sol em Libra, que, vamos lembrar, pelo ascendente do ingresso Sol em Áries esse ano, vamos ter duas cartas. Uhum. Ingresso Sol em Áries, ingresso de Sol em Libra. O ingresso de Sol desculpe interromper. E tudo aquilo que eu falei de usar, o ingresso é para o ingresso de Libra, tá? Desculpe eu não ter colocado isso claro. É porque ingresso de Áries não é válido para as eleições. Ok, desculpe, mas eu tinha que falar isso. Então, pelo MC versus a casa 4, a oposição perde porque o Sol vai entrar em queda. O MC do ingresso em Libra vai estar em Aquário, e Aquário regido, seu regente está em domicílio. E a casa 4 começa com Leão. Se considerar o governo Sol e a Lua como oposição, a Lua vai estar mais forte do que o Sol, porque o Sol, além de estar em casa cadente, vai estar entrando em queda. A Lua já vai estar conjunto a um ângulo. Aí eu acho que se a oposição não ganhar no primeiro turno, o Bolsonaro leva, sim, a eleição. Vai depender muito de tudo, porque assim, vamos ter 3 planetas retrógrados até o final do primeiro turno. Então, implica que vai ter problemas de comunicação, vai ser um jogo muito sujo de ambos os lados. E não creio que vai ser uma vitória fácil. O pessoal está dizendo, primeiro turno. Não vai ser, não. Vai ter os 2 turnos da eleição, sim. Ok. Vamos ver como isso se desenrola. Que dia que é o primeiro turno? 4 de outubro? 4 dia de outubro? 3, eu acho, de outubro. 3 de... ok. Deixa eu só confirmar. É o primeiro domingo de outubro. Não, dia 2 de outubro. Okay. E o segundo turno vai ser 23. Eu tenho que... Daqui a pouco eu tenho que sair, já incomodei muito o tempo da Abigail. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que possa responder sem abrir 10 milhões de cartas,
Ok, a Jill queria comentar que a sogra dela é um bom exemplo, que não sabe nem se nasceu em 62 ou 63. E aqui a Isis comenta que você é um doce, Abigail. Ai, obrigada. Mas ok, por enquanto. Então, vocês podem encontrar a Abigail no Instagram e no Facebook. Poderia dizer como encontrar? Tanto no meu perfil pessoal, Abigail de Souza, quanto no perfil da página Hausalag Astrologia. Por que esse nome? É porque minha lua é conjunta à estrela Alfa Serpente, só que já tinha esse @ no Instagram. Então, eu usei o nome árabe da estrela. É a famosa estrela de Serpentário, que é o início na chakra de Mula. E ela significa o quê? Ela está ligada ao mito da deusa da saúde, Igeia. Ela representa tanto os estudos superiores na Védica, são pessoas estudiosas, sacerdotes, etc., quanto curandeiros, pessoas que ligam-se à saúde. Por acaso eu trabalho no hospital, mas assim, foram acasos ou não da vida. Acasos ou não, né? Bem, eu não sei se é melhor do que Algol. Algol leva muita má fama, mas ela também tem seu poder, é uma estrela de defesa, pelo menos quando usada em talismãs. Eu acho a Alfa Serpente, que eu fui estudar os mitos, né? Produção de material, que se os clientes têm estrelas fixas mais fortes no mapa, eu gosto de botar no relatório astrológico. Então, as estrelas da constelação Serpente, além de estarem ligados ao mito de Geia, aquela coisa do serpentário, todo ano a gente tem que responder. Ela está ligada à mitologia dos nodos lunares e à árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Em várias mitologias, inclusive nos 12 trabalhos de Hércules, cita essa serpente como ela guardiã das maçãs do jardim de Hespérides, que foi um dos trabalhos dele. Ele teve que ir lá segurar o mundo no lugar de Atlas e recebeu essas maçãs que eram guardadas por essa da árvore com uma serpente na mitologia grega. E essa serpente aparece em vários mitos. É o conhecimento do bem e do mal. E no mito védico, relacionado a Rahu e Ketu, que são os nodos. Por isso que o eixo Sagitário e Gêmeos, eles são ligados à exaltação e queda dos nodos, basicamente. Então, novamente, Alag. Ou então procure por Abigail de Souza ou no link da gente. E ela faz consultas de astrologia natal e horária. Okay, muito obrigado, Abigail. Desculpe a falta de prática. A epidemia não fez bem para ninguém. A pandemia não fez bem para ninguém. Nenhuma mudança de país, né, professor? Não. Eu estou na progressão secundária do Sol até sextil de Marte. Não é como se fosse muito melhor do que uma quadratura. Mas obrigado pelos votos e obrigado por ter se dado ao trabalho de falar com a gente. Tá bom? Foi uma honra. Deixa aqui registrado que quando eu iniciei meus estudos, uma das fontes primárias de estudo foi seu blog. Você foi muito importante para todos os estudantes de astrologia desse país, dos últimos 10 anos, pelo menos. E tão triste que ela está revelando minha idade. É tão triste que ela fala. Você pode começar a produzir cedo, né? Sim, claro. Conheço doutores com 32 anos. Primeiro blog é como de 2003. Já vai fazer 20. Mas, enfim. Ok, muito obrigado, Abigail. Para mim é importante. A gente vai ficando fora, digamos assim, dos círculos de quem está gritando mais em rede social, que é uma coisa que eu realmente não tenho coisa. Mas muita apreciação por suas palavras. Eu queria dizer isso. Obrigado, tá bom? Então, vamos encerrar por hoje. Eu vou falar aqui algumas bobagens com a Abigail, mas para vocês todos, uma boa noite, tá bom? Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Feliz ano novo astrológico para todo mundo. Feliz ano novo astrológico, e nos voltamos talvez, ou não, no segundo ano novo astrológico do ano. Tchau, tchau. Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.